E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar contando o misterioso desaparecimento de 5 crianças da família Soder, que aconteceu em 1945. Antes de começar, já peço que vai deixando seu curtir, inscreva-se no canal, comente, compartilhe. Isso é muito importante, pois assim você me ajuda a atingir os meus 1000 inscritos. Vamos ao vídeo? Na véspera de Natal de 1945, a família ela estava se divertindo, curtindo aquele feriado como qualquer outra família, né? Eles fizeram a ceia, se divertiram bastante, conversaram, o que normalmente uma família faz nestas épocas. Depois que todos terminaram a ceia, os filhos mais velhos, junto com o caçula de 2 anos, resolveram ir dormir. E nisso, a filha mais velha, a Marion, ela resolveu ficar um pouco mais e brincar com seus irmãos, os seus outros 5 irmãos. Então eles acabaram ficando lá na sala, se divertindo, brincando e curtindo um pouco aquele feriado. Já a mãe e o pai, eles foram dormir, eles deixaram a Miriam lá com os irmãos lá embaixo e foram dormir. Quando foi mais ou menos meia-noite, o telefone tocou, então a mãe, a Jenny, ela pegou e foi atender o telefone. Só que quando ela atendeu o telefone, ninguém respondeu do outro lado da linha, ficou simplesmente mudo. Ela achou que fosse só um telefonema, um engano, né? E desligou o telefone. Nisso, ela foi para a sala para dar uma olhada de como que estava, se as crianças ainda estavam brincando. Quando ela chegou na sala, só estava a Miriam, ela estava deitada no sofá dormindo. Então, a Jenny viu que a cortina da janela estava aberta, as luzes também estavam todas acesas. Então, ela foi, fechou a cortina, apagou as luzes e deixou a Miriam lá dormindo. A Jenny, então, ela foi voltar a dormir, já que ela imaginou que os outros filhos, os outros 5, haviam ido dormir também. Eles normalmente dormiam no sótão. Então ela pegou e voltou para a cama. Pouco tempo depois dela ter voltado a dormir, ela acordou novamente com um barulho de algo rolando no telhado, sabe? Ela acordou, mas ela não deu muito interesse desse barulho e voltou a dormir. Logo depois, então, ela acabou acordando de vez com um cheiro forte de fumaça que ela sentiu. Então, quando ela acordou, que ela levantou e olhou para fora, né, do quarto, que ela saiu do quarto e olhou, ela viu que a casa estava em chamas. Então, ela correndo, ela acordou o marido. Os dois pegaram o filho mais novo, o caçula de 2 anos, e desceram correndo as escadas para sair da casa. Nisso, os outros irmãos mais velhos e a Miriam, eles também já haviam saído da casa. Quando todos eles saíram da casa, que eles olharam e pensaram, poxa, cadê os outros? Cadê os outros 5? Os que dormiam no sótão. Então o desespero bateu. Nesse momento, o Jorge, que era o pai, ele entrou em desespero. Ele voltou para dentro da casa para tentar, né, alcançar o sótão. Só que estava tudo em chamas. As chamas haviam tomado conta de tudo. Ele não tinha como ele passar para a porta. Então o que ele fez? Ele tentou acessar pelo lado de fora o sótão. Só que por algum motivo a escada que dava acesso, que eles usavam para ter acesso ao sótão, ela não estava lá. E nisso ele tentou usar o telefone do vizinho para ligar para os bombeiros, mas ele estava mudo. Aí ele tentou então acessar, pegar o carro para poder correr para os bombeiros para pegar ajuda, conseguir ajuda. Só que o carro também não estava funcionando. Então eles não tinham nenhuma forma de avisar os bombeiros que a casa estava em chamas e os meninos, de acordo, né, os meninos estavam lá dentro ainda, lá dentro do sótão. Nisso, foi só na manhã seguinte que os bombeiros chegaram. Só que nesse meio tempo já era tarde, né? Para eles, os meninos ainda estavam lá no sótão. Os bombeiros entraram na casa e verificaram tudo e disseram que as 5 crianças haviam sido carbonizadas. De início, o Jorge ele não acreditou nessa hipótese de que os meninos haviam sido carbonizados, que os meninos haviam morrido,
porque o diretor lá do centro dos bombeiros, ele foi lá verificar a casa, né, os escombros do que tinha sobrado, tava tudo queimado, e ele disse que ele não conseguiu achar nenhum rastro das crianças, ele não achou pedaço de osso, ele não achou nenhum corpo carbonizado, ele não achou nem sequer cinzas das crianças lá no sótão. Então, acredita-se que as crianças não estavam no sótão, pelo menos o Jorge acreditou que as crianças não estavam no sótão quando ocorreu o incêndio. Nisso cresceu-se a esperança, né, da família de que as crianças ainda estivessem vivas. E os 5 filhos que desapareceram foram o Maurício, de 15, a Marta, de 12, o Luiz, de 9, a Jenny, de 8 e a Beth, com 5 anos. A família, ela nunca desistiu de procurar pelos filhos, tanto que mesmo depois dos bombeiros terem dito que eles haviam sido carbonizados, eles ainda continuaram procurando pelos filhos, eles distribuíram cartazes, eles colocaram outdoors pela cidade para saber se alguém conhecia aquelas crianças com a foto delas, né? E eles nunca desistiram de procurar. Existem várias teorias do que poderia ter acontecido. A primeira hipótese é de que as crianças elas foram raptadas e o fogo ele foi justamente usado como distração enquanto eles pegavam as crianças, né? E a segunda hipótese é que uns dias antes do fogo, do incêndio, um corretor de seguros de imóveis, ele havia procurado, né, o Jorge e oferecido um seguro da casa dele. E o Jorge ele não quis assinar o contrato e o corretor bravo havia dito que ele ia se arrepender, que a casa ia pegar fogo, que os filhos dele iam morrer e foi embora. Então acredita-se que esse corretor poderia ter causado o incêndio. E o último foi que foi apenas um crime aleatório, porque as autoridades disseram que um motorista que passava pelo local, teria visto alguém jogando bolas de fogo em cima do telhado da família Soden. Eu acredito que a primeira hipótese ela tenha tudo a ver com a terceira, que de fato foi um incêndio causado para poder distrair a família enquanto eles sequestravam as crianças. Tanto que essa pessoa que foi vista jogando as bolas de fogo no telhado, que foi até mesmo que a Jenny escutou, que ela acordou e escutou alguma coisa rolando pelo telhado, essa pessoa pode ser sim um dos sequestradores que jogou para poder causar o incêndio e causar assim uma comoção enquanto eles conseguiam raptar as crianças. Mas infelizmente as autoridades elas não deram muito ouvidos a essas hipóteses e foi caracterizado apenas como um incêndio acidental, já que o corpo de bombeiros disse que havia sido causado por causa de uma pane elétrica, né, de um curto elétrico. Só que o Jorge ele disse que não tinha como ter acontecido um curto elétrico, já que a rede elétrica ela havia sido trocada toda dias antes, e ele disse que quando começou o incêndio, as luzes da árvore de Natal elas ainda estavam acesas. Quando eles correram para fora, que o incêndio estava bem forte, as luzes estavam acesas. Então, como que ia estar aceso se houve um curto elétrico? Não faz sentido. Mas o relatório oficial dos bombeiros foi que houve um curto elétrico que causou o incêndio. Em 1960, a Jenny recebeu uma foto pelos correios sem remetente. E nessa foto estava escrito Louis Soden. Ela poderia ser apenas um trote, mas ela acreditou naquela foto, ela acreditou que de fato poderia ser o seu filho de 9 anos, o Louis Soden. Mas depois disso não teve mais nada, não teve nenhuma foto. Eles nunca conseguiram de fato achar as crianças, nunca conseguiram saber se elas estavam mesmo vivas. Além daquela foto que poderia não ser de fato do Luiz, poderia ser só um trote, uma pegadinha. Infelizmente, eles nunca conseguiram achar as crianças, né? Eles não conseguiram também nenhum indício de que eles estavam vivos, apesar da foto, que poderia ser apenas um trote.
e nunca foram de fato encontradas e nunca apareceram mesmo as 5 crianças que haviam desaparecido naquele dia, e ficou realmente se tornou, no final das contas, se tornou um grande mistério mesmo, o desaparecimento dos 5. Mas conta aí nos comentários o que você acha que realmente aconteceu. Você concorda comigo que foi de fato um sequestro e o fogo ele foi usado mesmo para poder mascarar esse sequestro? Ou você acha que foi um acidente que infelizmente aconteceu e os pais não quiseram aceitar de forma alguma? Eu vou adorar saber a sua opinião. Muito obrigada por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, curta, comente, compartilhe. Isso ajuda demais o canal a crescer e vai me ajudar muito a atingir os meus 1000 inscritos. Um forte abraço e até a próxima!